Bom dia, eu sou Patrícia Monteiro. Hoje vamos fazer uma live, né? Vou começar uma live aqui falando com você sobre você tem vivido o seu máximo potencial. Eu já comecei essa live durante a semana nos meus posts, nos meus reels e mandando áudio para as nossas alunas lá no nosso grupo privado, né? Nosso grupo exclusivo, né? Eu falo nós porque eu e a Jaque, né, a gente trabalha juntas aqui nesse perfil, trazendo para vocês aí autoconhecimento, né, psicoaromaterapia também, a gente trabalha com os óleos essenciais, a gente traz para você também conhecimento do seu temperamento, do temperamento humano, tudo isso para quê? Para que você viva o seu propósito de vida. E hoje a gente vai falar do seu máximo potencial, vamos falar isso mesmo de você. Você tem vivido o seu máximo potencial? Você tem vivido, né, fazendo, construindo, conquistando tudo aquilo que efetivamente você pode? Ou você nem sabe, né, o que você pode realmente? Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque a gente, ao longo da nossa história, ao longo da nossa jornada, a gente se perde um pouco da gente mesmo. A gente costuma, né? Eu não sei os homens, mas mulheres, né? Homens eu acho que eles não param muito para pensar nisso. A gente para mais para pensar nisso, né? A gente tá sempre assim mais em movimento, né? Vamos dizer dessa maneira. E a gente está mais ocupada, eu vejo hoje isso, as mulheres mais ocupadas em se redescobrir, né? É uma pena, porque eu acredito que comportamento e emoções são iguais, né? Seres humanos, nós somos seres humanos, e aí comportamentos e emoções são iguais no sentido, em que sentido? Né? Na construção deles, né? No sentir realmente. Né? A percepção é individual e não tem nada a ver com o sexo, né? Mas tem a ver com a individualidade. Mas de qualquer forma, nós mulheres temos, eu tenho visto esse movimento. É tanto que eu e a Jaque a gente fala mais com mulheres mesmo, porque nós temos visto esse movimento das mulheres querer mais das suas próprias vidas, né? Saber que pode, mas não saber como conquistar esse poder, né? Esse o mais. E aí eu trouxe esse tema para que a gente pudesse refletir um pouco sobre isso, né? Você tem vivido tudo aquilo que você nasceu para viver? Você sabe para que você nasceu, né? São questões que inquietam nossa alma feminina, né? Nossa aí as mulheres, são questões que nos inquietam e eu tenho visto muitas mulheres aí nessa busca. Principalmente, elas têm entendido que é possível equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Né? É possível você sim ter sucesso profissional, é possível sim você ter uma carreira, né? E sustentar você e a sua família dessa carreira, não que você deva, né? Porque a gente aqui nesse perfil acredita também que o homem ele é o provedor da família, mas isso não significa que você não possa sim ganhar bem, que você não possa sim ter sucesso e que você não possa até ganhar mais, né? São questões, são nuances que a gente deixa aqui no nosso posicionamento, mas que não é tema hoje da nossa live, mas um dia a gente traz aí para você essa questão do prover na família, né? Mas o que eu quero dizer para você é que você pode sim ter sucesso profissional e ainda assim você ter tempo para sua família. Ainda assim você ter tempo de qualidade para sua vida pessoal, para você mesma. Eu tô falando isso porque esse foi um caminho que eu e a Jaque nós percorremos, né? Nós trabalhamos não só com as mentorias, né, aqui no Instagram, mas nós exercemos nosso propósito também nas nossas profissões, que muitas das vezes a gente não fala aqui com vocês. Eu sou professora, né? E a Jaque é técnica judiciária lá do cartório, ela trabalha para a Justiça do Rio de Janeiro. Então nós somos profissionais também. Nós temos também a nossa profissão que é fora, né, dessa nossa, vamos dizer assim, não aparece aqui no digital para vocês, a gente não fala muito aqui, mas temos também nossa profissão, né? Não estamos em transição de carreira, nós conseguimos, nós duas, né, colocar, olha só, né, de repente, eu não tinha parado para pensar nisso, né? Mas de repente nós estamos aqui para mostrar para você que é possível também
você ter mais de uma profissão, né? E ainda assim equilibrar aí a sua família, porque é isso que aconteceu com a gente. Mas isso não foi assim sempre, né? Durante um tempo da nossa vida nós passamos, eu vou falar mais de mim, quando a Jaque fizer a live ela fala mais dela, mas a nossa trajetória é muito parecida, por isso que nós somos sócias aqui, né? Eu passei um tempo da minha vida tão focada na minha área profissional, e realmente eu tive sucesso nela, que quando eu tive sucesso nela, eu falei, meu Deus, é só isso? Né? E agora? Parou aqui? Né? É só isso aqui? E como fica também nessa trajetória a sua família? Por quê? Eu tive a sorte, né, vamos dizer assim, eu fui abençoada com um marido que entendia, né, entende e me apoia, né? Eu não vejo nele aquela competição, né, entre o tempo que eu tenho do trabalho e o tempo que eu tenho com ele, né, ou com a minha filha. Mas eu também passei por um processo aí da minha vida em que isso ficou negligenciado. E eu tive que voltar aí um pouco e entender que eu precisava, né, alinhar essas duas áreas. Então, isso aconteceu comigo, eu só consegui entender que isso é possível quando eu comecei a viver o meu propósito. Olha, pode parecer até contraditório, mas eu só entendi que era possível eu balancear aí minha área profissional, minha vida profissional e minha vida, né, pessoal, quando eu vivi o meu propósito. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. Isso está em Eclesiastes 3, tem tempo para tudo. Então nós como mulheres sábias e vivendo a nossa máxima potência, a gente sabe equilibrar a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. O meu temperamento, eu já falei para vocês várias vezes, a Jaque também, inclusive, a gente comenta sempre, né? O nosso temperamento é colérico e o nosso temperamento ele tem a tendência a ser workaholic, quer dizer, viciado em trabalho. A gente tem essa tendência, sabe por quê? Porque o nosso temperamento é um temperamento quente e que quer estar sempre em movimento, fazendo. Muitas das vezes esse fazer pode atrapalhar o colérico, sabia disso? Sabe por quê? Porque a gente tem que parar. A gente precisa parar para rever a nossa rota, a gente precisa parar para planejar. E o colérico não tem muito disso, isso é mais do melancólico. Né? A gente precisa planejar e o planejar muitas das vezes requer você parar realmente a sua caminhada. É como se você estivesse numa jornada, é como se você estivesse andando numa estrada e você de repente se perde. Se você não para o seu carro, se você não para a sua caminhada para olhar o mapa, para olhar o GPS, se você continua caminhando, enquanto você caminha, olha o GPS, você pode tropeçar, causar um acidente. A mesma coisa é a nossa jornada, né, profissional, nossa jornada de vida, porque a vida da gente não é só nossa profissão, mas o colérico tende a achar isso, né, que a vida dele, ela se resume toda na sua profissão. Um dia eu ainda vou fazer uma live para vocês falando sobre propósito e trabalho, porque o trabalho da gente realmente é a base da nossa vida. O seu trabalho dita onde você vai morar, o seu trabalho dita, né, que horas você acorda, que horas você dorme. O seu trabalho dita o tempo que você passa fora e dentro de casa. Então, o seu trabalho realmente ele é a base da sua vida. Mas a Bíblia vai dizer também a mesma coisa. Vai dizer uma coisa muito, muito interessante. A Bíblia diz assim: quem é que forma uma família sem antes, né, pensar em fazer uma plantação? Né? Então, quem forma primeiro uma família sem antes pensar na sua base familiar, que é o seu trabalho? É lógico que a gente só vai pensar nessas coisas, gente, depois que já está tudo pronto. Né? E não foi só você, eu também fiz isso, a Jaque também fez isso, né? A gente só pensa nisso tudo porque quando a gente é jovem ali a gente quer, né, tudo ali rápido e aí a gente de repente muda a ordem das coisas, né? Eu conheço pessoas que não mudou essa ordem, mas normalmente muda e tá tudo bem, né? Porque enquanto a vida tem jeito, né? Não é porque você aí de repente fez algo primeiro que deveria ter feito depois que é perdido para você, né? A gente também tem que parar de achar que existe prazo para a gente consertar, vamos dizer assim, existe prazo para a gente melhorar, né? A melhoria, ela é na nossa jornada, o propósito inteiro é de crescimento. Então a gente tem que parar de achar que para mim passou o tempo, né? Quantas vezes a gente para
A gente ouve na nossa mente isso, né? Para mim passou o tempo, passou o prazo. Não existe isso, né? Lógico que existem situações que você pode deixar de perder oportunidades, né? Você pode perder oportunidade, deixar passar a oportunidade por causa do medo, da insegurança, né? É lógico que isso existe. Aí você perde o time, vamos dizer assim, de certas coisas que poderiam ter sido feitas. Mas sabe o que eu tenho pensado hoje? Eu ouço, isso que eu acabei de falar, eu ouço muito, né, no desenvolvimento pessoal, né, desse time aí da sua vida. Mas sabe o que eu tenho visto? Que todo mundo tem seu tempo mesmo. Todo mundo tem seu tempo. E muitas das vezes, né, essa mudança que eu tive para cá, eu me mudei, né? Eu saí de uma cidade e vim para uma outra cidade, 300 quilômetros mais ou menos, 270 quilômetros de diferença, de distância entre uma cidade e outra. E às vezes eu me pego conversando com meu marido, eu falo assim, nossa, a gente era para ter vindo há 2 anos atrás. Mas sabe o que acontece, gente? E isso aí me faz pensar muito nesse nosso máximo potencial. Às vezes a gente não está pronto para essa mudança. Às vezes nós não estamos prontas para essa mudança, sabia disso? Às vezes você precisa ter um desenvolvimento emocional, porque você vai mudar e se você não estiver pronta, aquele novo vai te assustar, você pode querer retroceder, né? Você precisa ter um desenvolvimento espiritual, uma maturidade espiritual, um fortalecimento na sua fé, porque é a tua fé que vai te sustentar nessa nova jornada. Então, às vezes, né, muitas das vezes a gente não está pronto e aí a gente fica nessa do tempo, né? Por que não aconteceu logo? Por que eu demorei a tomar essa decisão? Eu já devia ter feito isso antes? Não devia, sabia? Não devia. Devia mesmo, nesse momento mesmo. Então essa história do time aí que eu falei, né, que o desenvolvimento pessoal tem falado muito disso, pra gente não perder nosso time, com medo aí de tomar decisões, ou inseguro de tomar decisões. Eu acredito também que quando a gente está muito com medo e muito insegura, é porque a gente não está pronto ainda. Não estamos prontas ainda para dar esse próximo passo, né? Precisamos resolver o nosso medo e a nossa insegurança naquela fase em que a gente está da vida, para que quando a gente subir, né, elevar de fase, que é o próximo passo, né? Eu sempre vejo o próximo passo como um progresso, né? Para que quando a gente chegue nessa nova fase, a gente chegue com mais segurança e menos medo, porque vamos ter que tomar novas decisões. Então, assim, tudo isso que eu estou falando se resume no seguinte: a comparação. A gente compara os nossos resultados, a gente compara a nossa vida, nosso estilo de vida, né, com outras pessoas, sendo que a gente não entende, primeiro, a nossa individualidade, né, a nossa história, quem nós somos, a gente não reflete nisso e não reflete no principal, no seu propósito. Você sabia que você tem um plano original que é só seu, escrito desde antes de você nascer? E aí você vai falar, mas Patrícia, você acredita em predestinação? Não, não acredito nisso. Eu acredito que a gente escolhe o nosso destino porque temos livre-arbítrio, mas o nosso plano, o nosso propósito já foi escrito. Cabe a nós escolher vivê-lo ou não. E como é que a gente escolhe viver esse propósito? A gente escolhe viver esse propósito quando a gente vive a nossa real identidade. Porque a nossa real identidade vai nos levar ao destino escrito por Deus para nós. Como é que eu sei disso? Eu gosto muito de falar como é que eu sei disso, porque é uma pergunta que a minha filha me faz. Mamãe, como é que você sabe disso? Aí ela fala assim, não é que eu desconfie de que você esteja me dizendo a verdade, mas eu quero saber sua fonte. Ela fala assim, gente, ela tem 10 anos, ela fala assim, eu quero saber sua fonte. E qual é a minha fonte? É a própria palavra de Deus. Gente, a minha bússola, né, e o que eu trago aqui para vocês é sempre o norte a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus. E a Bíblia diz lá em Jeremias que fala assim, eu te conheci, né, antes de te formar, antes de te fazer no ventre da sua mãe, eu te conheci e eu te designei a profeta das nações. Não foi só para Jeremias, né, que ele fala isso, que ele designa isso, né? Maior são os planos e o caminho que eu tenho para você. Não é só para ele que ele fala isso, né? É para todos nós, né? O salmista vai dizer também, antes de eu ser tecido lá no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia, já sabia todos os meus dias já eram conhecidos por ti. Não é só para eles,
né? É para todos os filhos, é para todos nós. Só que muitas das vezes a gente escolhe viver, né, do nosso próprio jeito, seguindo os nossos sentimentos. Daí a importância da gestão emocional. É você não seguir seus sentimentos, mas seguir, né, aquele plano e propósito que Deus tem para você. Porque se eu me deixar seguir pelos meus sentimentos, eu não tinha me mudado. Não tinha me mudado. Eu tinha continuado no lugar que eu já conhecia, que eu já dominava. Não tinha me mudado. E não tinha experimentado tudo que eu tenho experimentado aqui. Então, o que eu quero dizer para você se mudar da sua casa? Não, eu estou dizendo para você avaliar que mudança aí você precisa fazer que você não tem feito por causa do medo ou por causa da insegurança. Se você tem deixado o medo ou a insegurança ditar as suas ações, você não tem vivido o seu máximo potencial. E como é que você vai conseguir viver o seu máximo potencial? Com autoconhecimento. Autoconhecimento é a ferramenta mais poderosa para que você viva o seu máximo potencial. Porque você vai começar a entender quais são os seus gatilhos, você vai ver quais são os seus pontos cegos, que eram pontos cegos, agora você vai tirar da escuridão e vai trazer a luz para que você possa trabalhar com a ajuda do Espírito Santo, porque a gente não trabalha. O que eu gosto muito no desenvolvimento pessoal e o que tem de diferente nessa nossa forma de trabalhar, minha e da Jaque, é que você não trabalha sozinha, a gente mostra isso para você. No desenvolvimento pessoal, é só sua força de vontade. No nosso método, não, né? Na nossa mentoria, não. A gente trabalha com a ajuda do Espírito Santo, porque a gente entende que sozinha não conseguimos, e o próprio Jesus dizia isso, sem mim nada podereis fazer. Então a gente entende que a gente não consegue eliminar um hábito, um mau comportamento da nossa vida sozinha, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. A gente precisa que ele nos transforme, né? Ontem eu estava vendo um documentário, e até parei de ver esse documentário porque eu até falei pro meu marido, eu falei, vou parar de ver porque esse documentário tá deixando de ser, né, lazer e tá se tornando trabalho. Porque aí a gente, como eu tenho, né, essa especialidade em propósito de vida e consigo ali analisar comportamento e emoções humanas, então quando eu estava vendo o documentário, foi até do Tony Robbins, né, eu estava vendo o documentário dele, aquilo estava sendo mais trabalho do que lazer. E aí eu estava prestando atenção ali naquele documentário e estava vendo como esses eventos, né, esses eventos, e muitas das vezes até os cultos, e aí eu não vou abrir muito para isso, para a gente não levantar polêmica, mas como esses eventos mexem com as nossas emoções. E a gente chega nesses eventos, muitas das vezes, né, murcho para baixo, murcha, vou falar no feminino, porque eu sei que a maioria aqui são mulheres, apesar, né, de não ter problema, os homens também podem escutar, que isso é para ser humano, né, não é só para mulheres, mas o meu público maior é feminino. Mas a gente chega nesses eventos meio murchinha, né? E aí, de repente, dá aquele levante. E aí a gente fica, né? Com aquela emoção lá no alto. Mas e aí, quando chega em casa? No dia a dia? Quando você chega em casa? Quando você tem que lidar com o seu cotidiano? Que muitas das vezes não é motivador. Que muitas das vezes é a mesmice. Como é que você faz? Gente, se não houver a transformação, se não houver algo transformado realmente dentro de você, não se sustenta. Não se sustenta. Volta novamente, aí você fica naquele looping, né? Do evento, do culto, né? E aí você tá motivado. E aí quando é o dia a dia você vai desmotivando e vai caindo novamente, vai desanimando. Se não houver a transformação genuína, isso não dure, não te transforme, não transforma a sua vida. E aí eu gostei de falar essa palavra transformação, porque o Tony Robbins falou uma coisa, falou uma coisa que eu já estava pensando durante o dia, né? Até quando ele falou isso, eu falei assim, gente, vou parar de ver, vou desligar, vou fazer outra coisa, porque está se tornando trabalho. Eu tenho pensado muito numa coisa e tenho conversado muito com a Jaque sobre isso. E isso, inclusive, veio pra gente assim como algo que norteou a nossa vida durante muito tempo. Essa questão da motivação, né?
A pessoa, gente, a gente entende que existe dois grupos de pessoas. Aquela pessoa que está com fome mesmo e quer a transformação. Ela precisa de uma transformação porque ela já entendeu que a vida é mais do que isso que ela está levando. E existe aquelas pessoas que não quer a transformação. Ela até sonha com o resultado, mas ela não quer fazer nada para transformar efetivamente a vida dela. Sabe por quê? Porque a transformação requer de você gasto energético, requer de você decisões, requer de você domínio. Tudo isso chama você para autorresponsabilidade. O que para mim, para Jax, é ótimo. A gente entende que quando está na nossa mão o poder de transformar, a gente também pode agir. Quando a gente não pode fazer efetivamente, não pode fazer realmente nada sobre aquilo, então tira de nós o poder e o domínio, né? O que também, gente, quem é nossa mentorada sabe disso, não é de todo ruim, porque é o momento que você descansa em Deus, quando você não pode fazer nada. Mas toda vez que cabe a você uma decisão que você não está tomando por causa do medo e da insegurança, quando cabe a você fazer algo que você não quer fazer porque você vai ter que escolher, muitas das vezes é escolha, né? Essa história aí do evangelho que aceita tudo como tá, que entra tudo num pacote, isso é mentira, requer escolhas. A vida é feita de escolhas. A escolha é o que vai gerar em você o resultado. E o resultado, ele só é diferente quando você começa a escolher coisa diferente. Então, essa história de que tá tudo bom, tá tudo muito bem e que você pode continuar do jeito que você tá, isso é um engano. Jesus nunca falou isso. Muito pelo contrário, ele disse, né, qual é a vontade de Deus, né? Que é a vontade de Deus quando a gente não pode, né? Quando a gente vê que a gente não pode mais fazer nada. A gente não tem domínio sobre o que está acontecendo, não tem mais poder, não cabe mais a nós. A gente vê que é a vontade de Deus. E muitas das vezes, essa vontade de Deus, que até parece que é ruim, né? Até parece que é ruim ali naquele momento para nós, parece que é porque é doído, parece que é ruim porque é doído em nós. Na verdade, está nos forjando o nosso caráter, nos tornando mais forte, nos transformando aí para o próximo nível. São várias questões, você vai vendo que eu vou abrindo aqui várias questões para que você trabalhe o seu máximo potencial. E eu falei para você, comecei falando da importância, né, gente, esqueci, autoconhecimento, está aqui fica aqui na minha frente, a minha pauta. Do autoconhecimento para que você trabalhe o seu máximo potencial, né? E esse autoconhecimento não é só para que você se conheça, porque aí eu volto a falar da transformação, para que você se conheça, né? E o que eu gosto, e o que eu tenho ouvido muito falar, e a gente tem que tomar cuidado com isso, para que você aceite, né? Gente, a gente pode ser transformado. Se aceitar não é simplesmente, eu sou desorganizada mesmo e vou continuar assim. Não é isso. Se aceitar é você entender que você tem esse lado sombra, esse ponto cego. Eu não gosto de falar o lado sombra que vai para paira outro entendimento na nossa mente, né? Mas é o seu ponto cego, aquele ponto que você não vê, que você tem, mas que te atrapalha de alguma maneira. Você pode trabalhar esse ponto, você pode melhorar isso, você pode transformar isso, né? E você pode potencializar o que você tem de muito bom. No meu caso, né, o colérico é o fazer, né? A gente está sempre em atividade. Então, só que se o colérico não canaliza esse fazer dele para o fazer correto, ele vai fazendo e aí faz e para, né? Porque não deu o resultado que ele esperava, aí faz de novo e entra no automático de fazer, se estressa muito porque pega muita carga para si. O colérico, ele pega muita carga para si, né? Ele não delega quase nada, né? Então ele entra nessa de fazer, de estar sempre em atividade, não para se observar, não para cuidar de si próprio, não para, né, para cuidar das suas emoções, para cuidar da sua espiritualidade. Para um colérico fazer um devocional e fazer uma oração realmente desafiador. Realmente, eu sei porque eu sei o que eu passo, é desafiador. Mas quando um colérico consegue adquirir,
né, esses hábitos e consegue trabalhar isso nele, também é lindo, porque ele tem constância. Porque o crescimento vai dando a ele gás de crescer cada vez mais. Olha só como é gostoso, né, o autoconhecimento. Quando eu não conhecia isso em mim, né, eu logo desanimava, desmotivava e falava assim, ai, não deu aquele resultado, porque o colérico ele gosta muito de resultado, mas não é pouco resultado, é resultado grandão, muito alto, né, um resultado muito assim, até surreal, né, tipo assim, a gente quer fazer uma dieta em uma semana e emagrecer 10 quilos, né, então a gente quer resultado mesmo surreal, quanto mais a gente já ouviu que alguém fez isso. Aí depois você vai nas entrelinhas ver o que a pessoa teve de fazer para conseguir isso, aí eu não sei muito bem, né, se estaria disposto a fazer a mesma coisa, ou se é certo, ou se é bom. Mas a verdade é que se a gente ouve, né, que fiz 6 em 7, igual a gente ouve aí, pô, a gente quer 6 em 7, aí faz o primeiro lançamento, não consegue o 6 em 7, não quero isso não, porque isso não é mais pra mim, isso não deu certo pra fulano, pra ciclano, aí que conseguiu. Só que você não sabe a jornada da pessoa, até ele chegar a esse 6 em 7, o que ele fez? Né? Foi um processo. E antes de chegar a 6 em 7, né, que é 6 dígito, né, 7 dígito em 6 dias, 6 em 7, é isso mesmo, conseguir né, um determinado dinheiro, mais de 100 mil reais aí em 6 dias de lançamento, que é a promessa aí do pessoal do marketing. Eu estou usando isso porque isso cabe aqui no na nossa jornada, na minha e da Jaque. O que a pessoa fez, né? O que a pessoa fez? Porque assim, até chegar lá, teve os micro resultados, mini resultados. E aí aprender, né, a contemplar, a ser grato, né, e a exultar aí nesses pequenos resultados. Para um colérico isso é muito difícil, muito difícil. E com vários coléricos que eu fui conversando e fui vendo que tinha esse mesmo dificultador, de entender que às vezes o pequeno resultado vai se somando em pequenos resultados até se tornar um resultado grande. Então o autoconhecimento é fundamental para que você trabalhe o seu máximo potencial, porque senão você vai largando as coisas no meio do caminho, ou você vai se mergulhando demais numa coisa, dando muita energia para uma coisa, querendo que aquela coisa cresça muito rápido, porque você quer resultado muito rápido, sendo que na verdade você está negligenciando a você mesma, negligenciando a sua família, e a sua família está ligada ao seu bem-estar, né? Eu acabei de ver uma minissérie, né, da Madame C.J. Walker, né? Gosto muito dessas histórias, sempre gostei, né, daquelas mulheres que saiu do nada e aí montou um império. Só que a que custo? Gente, não estou julgando a mulher, tá? Pelo amor de Deus, mas eu estou fazendo uma análise da história dela, né? Até porque até hoje, né, a empresa dela é tombada como patrimônio histórico lá nos Estados Unidos. Não estou julgando, nem estou tirando o mérito dela do crescimento, mas a que custo, a que preço, né? O médico chegou para ela e falou para ela: você precisa parar 1 ano pelo menos, porque o seu rim está falhando, senão você vai morrer. E mesmo assim, bom dia, Grazi. E mesmo assim, ela não parou. Ela continuou no fazer, queria que a empresa dela crescesse, que deu realmente a própria vida por isso. E aí não conseguiu ter um herdeiro, ela queria um herdeiro, não conseguiu ver isso, não conseguiu isso na vida dela, perdeu, né, o casamento. Então, gente, tudo tem que ter equilíbrio. Aí eu volto lá em Eclesiastes 3, há tempo para tudo, há tempo para todas as coisas. E a gente que caminha com fé, a gente que caminha com o Senhor, a gente sabe que tem que dar o nosso melhor em tudo que a gente fizer, a nossa máxima potência em tudo que a gente fizer, mas isso inclui dar o nosso melhor também para a nossa família. Inclui a gente dar o nosso melhor também para o nosso filho, a nossa melhor versão, para o nosso marido, a nossa melhor versão. Não é fácil, gente, não é todo dia que eu estou a minha melhor versão, não. Não é fácil, mas a gente vai de fé em fé, de glória em glória, se aperfeiçoando, né? Melhorando a cada dia. E o autoconhecimento é fundamental. O autoconhecimento te leva a se desenvolver no âmbito pessoal e profissional. E o autoconhecimento, ele paira, né? Ele precisa primeiro, vamos dizer assim, é fundamental você conhecer o seu temperamento. Foi fundamental para mim e para a Jaque conhecer o nosso temperamento, para saber lidar com ele, para saber potencializar aí o que a gente tem de bom
e para saber, né, minimizar os nossos pontos fracos. Gente, quando eu entendi que eu tinha essa coisa de fazer e não parava nunca, cada vez mais eu tenho me puxado a parar um pouco, até porque eu tenho entendido e tenho visto, tenho vivido isso, gente, que se você não para, Deus para você. E aí a gente não entende muitas das vezes a estação que a gente está. Meu Deus, perdi meu emprego. Será que não foi Deus te parando para alguma coisa, para que você visse alguma coisa que você não estava vendo? Meu Deus, agora, né? Perdi isso, perdi aquilo. Será que não é Deus parando você para que você entenda que você precisa prestar atenção em áreas que antes você não estava prestando atenção? Até na sua saúde. Porque eu vou falar uma coisa para você, minha linda, eu vou falar uma coisa para você que isso eu percebi e entendi em Deus há muito tempo. O nosso corpo, ele não pode ser negligenciado. A nossa saúde é uma dádiva, é um dom, é uma bênção que Deus nos deu. Precisamos cuidar dela. Vou falar uma coisa para você. Eu sempre trago esse exemplo. Como é que você expressa gratidão por alguma coisa? É só falando, vamos supor, você me deu um presente, né? Você me deu esse brinco, e eu ganhei esse brinco mesmo. Você me deu esse brinco, e aí você nunca viu esse brinco na minha orelha. O que você vai pensar? Que eu não gostei. Você vai pensar, poxa, ela não gostou. Poxa, ela nem foi grata. Me esforcei, né, para dar a ela esse presente e ela não está fazendo bom uso desse presente. Aí vamos supor que eu deixo esse brinco. Gente, parece uma pérolazinha, mas não é não. Mas mesmo assim eu gostei. A pessoa viu que combina comigo, combina mesmo. Vamos supor que eu deixasse esse brinco jogado por aí, não tomasse conta dele, não cuidasse dele. E você que me deu esse presente visse isso. Você fala assim, olha como ela é ingrata. Então imagina as coisas que Deus já te deu. Deus já te deu um carro, pode não ser o carro que você queria, mas foi o carro que você pôde, foi o carro que Deus te deu. Vamos supor que é isso, a sua casa. Ah, mas eu não queria que minha casa fosse assim. O seu marido, ah, mas esse homem não vale nada, eu não queria. O seu casamento pode não ser perfeito, mas foi Deus que deu ele e você sabia disso. Então o seu filho, tudo que você tem hoje, tem até um Rios que fala assim, imagina, né? Se tudo que você reclamasse, pá, Deus tira de você. Reclamou do cabelo, pá, ficou careca. Reclamou da casa, pá, ficou sem casa. Imagina que no passe de mágica, tudo aquilo que você reclama, tem um Rios que fala isso. Mas imagina mesmo, tudo isso que você tem, você ganhou. Se você não faz bom uso disso, isso não demonstra ingratidão? Se você não faz bom uso do seu corpo, da sua saúde, não é ingratidão? A Bíblia fala uma coisa, eu quis trazer isso para você, graças a Deus lembrei, né? Porque isso não está anotado aqui. A Bíblia fala uma coisa assim, honrar o seu pai e sua mãe para que seus dias sejam longos na face da terra. O que é honrar alguém? Honrar alguém é você fazer o melhor que você pode, o melhor que você pode, né, para receber aquela pessoa, se aquela pessoa vem na sua casa, é fazer o melhor que você pode, né, pelaquela pessoa, né? Entregar o seu melhor àquela pessoa, a sua melhor versão. Muitas das vezes, esse melhor não é financeiro. Muitas das vezes, esse melhor não é algo que você faça para aquela pessoa. Muitas das vezes, o seu melhor é o que você faz com aquilo que você recebeu daquela pessoa. Então, a melhor forma, e isso aí me faz refletir numa coisa, por isso que muitas das vezes, né, eu vejo muitas mulheres não prosperar em alguma área da vida. Porque a melhor forma de você se vingar dos seus pais é você fracassando na sua vida. Olha só, isso é tema de outra live, né? Honrar pai e mãe. Isso é tema de outra live. Então, se você tem uma vida efetivamente de sucesso, e aí eu não digo que você tem que ser uma Madame C.J. Walker, não digo isso. Mas sucesso é você ver que todas as áreas da sua vida estão em harmonia. Isso que é sucesso, gente. Sucesso é você ver sucesso verdadeiro, é você saber que você está no propósito que Deus tem para você. Se você não está, se você não tem certeza disso, não adianta. Não é sucesso. Você pode chegar a ser a melhor profissional do mundo na tua área, mas se esse não é o propósito de Deus para você, isso não é sucesso.
Alguma coisa vai estar em desequilíbrio, porque o propósito ele tem a capacidade de equilibrar todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque é quem você se torna. Quando você se torna, você faz, porque as suas ações vão refletir quem você é. Então você vai ter resultados que condiz com com o que você fez e, consequentemente, com quem você é. Entendeu isso? O propósito é quem você se torna, porque quem se torna vai refletir no seu fazer. E o seu fazer vai te gerar resultado no seu casamento, na sua vida como mãe, na sua vizinhança, no seu ambiente de trabalho. O seu fazer te gera resultados. E esse resultado vai refletir quem você é. Entendeu? O seu resultado reflete quem você é. Aí você vai falar assim, mas Patrícia, então tô ferrada, porque profissionalmente tô uma droga, meu casamento tá uma droga, a minha vida como toda tá um caos. Será que você não precisa parar um pouco o fazer, o automático que você tá para começar a refletir, planejar? Foi o que eu falei no início do GPS. Você precisa olhar o seu mapa, o seu GPS. Você precisa disso, para isso você precisa do seu autoconhecimento e começar o seu desenvolvimento pessoal, para você começar a fazer diferente. E aí você vai começar a descortinar na sua frente o que é tua responsabilidade, o que está na tua mão e o que é responsabilidade do Senhor. O que é o milagre que Ele precisa agir. Porque enquanto a gente está nesse automático e a gente nem sabe direito para onde a gente está indo, a gente não consegue discernir o que é nossa autorresponsabilidade e o que é a responsabilidade do Senhor. O povo israelita, quando saiu do Egito, chegou de frente para o Mar Vermelho. Era a responsabilidade do Senhor abrir o mar, mas era a responsabilidade de quem marchar. Era a responsabilidade de quem caminhar. E quanto caminhava, via muralhas de água de um lado e de outro. Gente, eu me arrepio porque eu tenho muito medo de mar, eu tenho medo de água. Eu moro perto da praia, eu vou na praia, mas esse negócio de você entrar para dentro do mar, nadando, isso não é para mim não vou não. Eu tenho muito respeito com isso. Mas você imagina, você caminhando e aquelas muralhas de água, né, de um lado e do outro, e você caminhando ali no meio daquela muralha. Era a responsabilidade de quem vencer o medo e a insegurança de caminhar ali naquele meio? Do povo, das pessoas. Era a responsabilidade de quem? Então existe a parte que é de Deus, que é de abrir o mar, mas existe a parte que é nossa. O caminhar é nosso. Então quando você está nesse automático, que você não sabe nem qual é o seu temperamento, para você conseguir dominar aí o seu temperamento e entender quais são suas travas, entender quais são suas limitações, como é que você vai saber o que é seu e o que é de Deus? Como é que você sabe disso? Qual é o teu filtro para saber qual é o teu potencial e qual é a responsabilidade do milagre para acontecer, para que você dê o seu próximo passo? Vou te dar o exemplo da minha mudança. A minha mudança ela saiu em setembro de 2022. Olha isso. Tudo deu certo para eu me mudar em setembro de 2022. Sabe por que eu não fui? Sabe o que eu falava para as pessoas? Não vou tirar minha filha no final do ano letivo da escola. Eu falei isso. Todo mundo, gente, concordou, ou pelo menos fingiu concordar comigo. Falou, não, você tem razão, é melhor você se mudar mesmo em dezembro, no final do ano. E de setembro para dezembro, era setembro, outubro, novembro, 3 meses, né? 3 meses. Então, para todo mundo, isso foi muito lógico. Foi muito assim, foi algo até inteligente da minha parte. Só que o que aconteceu? Não fui em dezembro, coloquei outra desculpa. Não fui em janeiro, não fui em fevereiro, não fui em março. Sempre colocando uma desculpa, não fui em abril. Eu me mudei em julho de 2023. Gente, quase um ano depois. Julho de 2023. Não tirei minha filha no meio do ano da escola? Tirei minha filha no meio do ano da escola. Sabe o que aconteceu, na verdade, comigo? Em setembro, fiquei com medo de mudar de trabalho. Falei, poxa, será que o trabalho novo para que eu vou? Tem essa equipe que tem aqui, essa equipe que é tão boa, essa equipe antiga que é tão boa, as pessoas trabalham tão bem.
Nossa, tá tudo tão coeso, tão coerente, eu consegui me encaixar tão bem aqui nessa equipe. Foi isso que, na verdade, ditou a minha obediência lenta, porque eu aprendi esses dias lendo um livro, eu até coloquei esse livro no story para vocês, Descobrindo o Seu Chamado Profético. Eu tô lendo esse livro, da Jennifer Leclerc. E aí ela fala que existe uma obediência lenta. O que é a obediência lenta? Até a Bíblia já fala disso também, né? Daqueles dois filhos, né? Um vai prontamente, o outro diz, não, não vá, não vou, aí depois vai, né? Mas no final quem que obedeceu? Mas de qualquer forma existe essa obediência lenta, que é você vai, mas vai, né? Ah, depois, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo. E na verdade você está adiando a sua marcha. O mar está lá aberto para você e você adiando a sua marcha. Eu adiei a minha marcha. Mas como eu falei no início, tudo tem motivo, tudo tem propósito. Quando você aprende, então, é ótimo. Eu aprendi a me entender nas minhas decisões. Eu aprendi a entender o que me motiva nas minhas decisões. Eu aprendi o que era obediência lenta, eu aprendi que eu não posso deixar o mar aberto na minha frente e por medo da água, né, fechar em cima de mim, eu de repente adiar minha marcha e ficar ali contemplando o mar aberto. Eu adiei a minha marcha. Mas o bom disso foi que hoje eu posso contar isso para você, trazer para você essa experiência, para que você não faça a mesma coisa, para que você adquira aí o seu autoconhecimento, a ponto de você entender o que realmente está te motivando, o que realmente está motivando você nessa sua área da vida. O que está motivando você é a raiva? É a mágoa? O que está motivando você é a sua tristeza? O que está motivando você é a sua insegurança? O que está ditando você é o medo? O que está ditando as suas ações é o medo? Porque muitas das vezes o que dita as nossas ações é o medo. Agora, precisamos nos entender, precisamos nos conhecer o suficiente para não deixarmos, por exemplo, a ganância ditar as nossas ações. A gente não... Qual que é então o nosso filtro, Patrícia? Olha como é importante, né? Como é importante isso que eu vou dizer para você agora. Qual que é o nosso filtro para tomar decisões? O mundo diz aí que você tem que decidir pelo que é melhor para você, pelo que vai no seu coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do ser humano, né? Então, qual que é o nosso filtro? O nosso propósito. Esse é o nosso filtro para entender se a gente tem que ir realmente de uma cidade para outra 300 quilômetros, se a gente tem que realmente mudar todo o nosso cenário, se o momento é aquele, é o nosso propósito que é o nosso filtro. O nosso foco para a tomada de decisões é o propósito que Deus tem na nossa vida. Esse é o foco, esse é o nosso filtro de tomada de decisões. Não aquilo que parece que é melhor para todo mundo, mas aquilo que... Porque muitas das vezes, eu vou falar uma coisa para você, isso pode ser profético aí na sua vida, Deus vai mandar você fazer coisa, você vai ter que tomar decisões que a primeiro momento, para os seus olhos, parece uma loucura. Parece que para o resto do mundo, para o resto das pessoas que você conhece, é uma loucura. Mas só vai entender você. Por quê? Porque você que vai estar alinhado ao propósito de Deus para você. Então, você só consegue essas coisas, né, ter esse discernimento com o seu autoconhecimento. Existem 4 temperamentos humanos, né? Temperamento melancólico, sanguíneo, fleumático e o colérico. Cada temperamento vai ter uma motivação, cada temperamento vai ter um comportamento, cada temperamento vai ter uma percepção do fato, né? Então, por que isso é importante? Porque de repente acontece algo na sua vida. Já parou para pensar por que isso acontece? Aliás, né? Acontece algo na sua vida que aí você conversa com alguém, a pessoa fala, mas não vi dessa forma, não é desse jeito. Cada um tem sua percepção. E o temperamento da gente é o solo onde cresce aí essa nossa construção de visão do mundo, de visão de mundo. É o solo onde cresce a construção da nossa personalidade, do nosso comportamento.
Vou te fazer umas perguntas. Eu já coloquei essas perguntas lá no meu story, mas eu vou te fazer umas perguntas aqui, porque essa live vai depois para o YouTube, e aí o pessoal do YouTube pode também, né, fazer esse teste aí em casa. Vou te fazer umas perguntas. Pega um papel e um lápis, né, e anota essas respostas. Pergunta número 1. Quais são suas principais qualidades e pontos fortes? Você sabe disso? É rápido para você? Se eu perguntar quais são suas principais qualidades e pontos fortes, você sabe responder isso de forma rápida? O que você considera seus maiores desafios e os seus pontos de melhoria em você? Se eu te perguntar isso rapidamente, você fala, poxa, preciso melhorar nisso, nisso e nisso. Você consegue rapidamente pensar nisso? Quais são suas paixões e interesses? O que realmente, uma vez, sabe o que me despertou para o propósito de vida? Há muito tempo eu fui numa palestra de desenvolvimento pessoal. E aí nem foi o palestrante, foi uma das meninas que estavam ali assistindo a palestra junto comigo, perguntou assim para mim, qual o seu sonho? Ela fez essa pergunta. Qual o seu sonho? Eu fui para aquela palestra de desenvolvimento pessoal, porque colérico é assim, gente. Colérico quer sempre, né, fazer alguma coisa diferente. Fui, mas sem muito saber o que eu ia encontrar ali. Mas olha como Deus é incrível, né? Até quando parece que você está indo aleatoriamente, né? Na verdade você acha que está indo aleatoriamente, na verdade é Deus te empurrando para alguma situação. Então a gente precisa estar atento para isso, né? Você vive o seu propósito, tá? Eu vou até abrir esse parênteses aqui. Você vive o seu propósito aonde você for. Então, se você acha que, tô aqui por causa disso, por causa daquilo, não. Você tá ali por um propósito. Fica atenta, porque pode ser que você foi ali para buscar algo ou para você entregar algo, né? E foi isso que aconteceu. Eu fui ali pensando que estava indo ali, né, para acompanhar uma amiga, que foi até a Jaqueline, para acompanhar uma amiga, e na verdade eu fui ali receber realmente algo da parte até de Deus, né? E era uma palestra de desenvolvimento pessoal que nada tinha a ver com espiritualidade, nada tinha a ver. E a pessoa me perguntou isso, qual é o teu sonho? E aí eu não sabia responder. Sabe o que aconteceu ali, quando eu cheguei ali? Eu já tinha realizado muita coisa, profissionalmente falando, muita coisa. Já tinha conquistado muita coisa, já tinha viajado para vários lugares que eu queria viajar, eu queria fazer cruzeiro, eu já tinha feito várias coisas, assim, tanto com relação a consumo, quanto em relação a desenvolvimento profissionalmente falando. E eu falei assim, não tenho sonho mais. Eu falei assim para ela falou assim, não, ela ficou tão desesperada, ela falou, não, a gente sonha até morrer, se você não sonha mais... É porque você tem um sonho, fala aí qual é. Se você não sonha mais, porque você já está vivendo no automático. O que está acontecendo? Você tem que ter um sonho. Ela ficou muito desesperada quando eu disse que não tinha. E eu fiquei inquieta com aquilo. Eu vim para casa com aquilo. Eu falei, meu Deus, realmente, né? Como é que a gente vive assim, sem ter sonhos e aspirações, né? Foi nesse dia que eu entendi que o propósito de vida... Eu precisava me especializar nisso, precisava entender isso, precisava alinhar minha vida nisso, porque o propósito de vida é eterno crescimento. A gente não para de crescer, né? A própria Bíblia fala isso, né? Não que eu já tenha, Paulo diz assim, não que eu já tenha conquistado nada, né? Mas sigo me aperfeiçoando, sigo, né? Na minha trajetória, na minha caminhada, até o final do grande prêmio, né? O final, gente, eu sei que a gente não gosta de falar nisso, mas o final é pós-morte mesmo, né? Quando a gente encontrar com Jesus. Mas existe aqui na nossa jornada a vida abundante, existe aqui na nossa jornada uma trajetória que foi escrita de vitórias para nós vivermos. E essa trajetória, ela é ascendente, ela é crescente. Então nossa vida nunca é estagnada, né? E algo que eu busquei muito na minha vida, e isso estava desconectado do meu temperamento, foi a estagnação. Eu busquei muito isso. Quando eu conquistei isso, que eu conquistei realmente um período da minha vida em que estava tudo assim, estagnado, tudo parado. É como se eu já tivesse chegado num lugar, no nível, e ali eu parei. Ficou ali como se fosse ali, fosse o fim para mim, né? Então ficou tudo estagnado. Isso me tirou tanto de mim mesma que eu já não via mais prazer na vida, vício. Eu já não tinha vício, né, de vivacidade, né, para viver meus dias.
E essa pergunta que essa menina me fez, né, nessa palestra, foi até uma palestra do Paulo Machado, essa menina ela me inquietou de tal forma que eu entendi isso, que eu falei assim, e aí eu fui nessa jornada mais profunda de autoconhecimento. Eu tô com autodescobrimento na mente, de autoconhecimento, e fui entender meu temperamento, fui entender por que eu tinha perdido tudo isso, porque eu busquei algo que era fora de mim. E sabe por que eu busquei isso? Porque eu ouvi isso a vida inteira. Tem coisas que a gente ouve a vida toda, toma como verdade, mas não tem nada a ver com a gente. Acabei esquecendo das outras perguntas, né? Vou falar as outras perguntas. Quais são suas paixões e interesses? Eu parei nessa, né? O que te motiva e te inspira na vida? É fácil responder isso, né? O que te motiva e te inspira. Quais são os seus valores mais importantes da vida? Né? Quais são os seus valores mais... Isso é fácil para você responder? Ou você precisa de pensar muito, ou você nunca nem pensou muito? Então, assim, se você responde fácil, você está vivendo o seu máximo potencial. E aí você vai voar. Né? Mas agora, se você nunca parou para pensar, você está vivendo no automático, como eu vivia muito tempo atrás. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Se você tem dificuldade de responder, mas consegue responder no final, você precisa de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Quem está no automático nem entende, como eu, que precisou desse start para entender que eu estava vivendo o efeito zumbi. Né? Esse efeito zumbi que a pessoa só faz, vive no automático e nem sabe, né, como é que chegou ali, por que chegou ali, o que está fazendo ali, né? Como eu que fui naquela palestra para acompanhar a Jaque, olha, nem sabia o que estava fazendo ali. Então, assim, vive tanto no automático que as coisas começam a perder razão, motivo de ser, você só vai fazendo, nem sabe por que está fazendo. Isso aí, a pessoa precisa realmente daquela virada de chave na mente. Aquela virada de chave que muitas das vezes vem numa live como essa. Como no meu caso, veio para mim numa palestra que eu fui, saí do Rio de Janeiro, fui para São Paulo numa palestra para ouvir isso de uma das meninas que estava ali como eu, ouvindo aquela palestra ali. E aí aquela pergunta virou a chave da minha mente. Então, o que aconteceu comigo que eu me perdi, né, de mim mesma? Eu fui ouvindo isso a vida inteira. Você precisa procurar uma vida estável. Gente, isso é a maior mentira. Não existe vida estável. Não existe, porque a pandemia veio para mostrar que mesmo quem estava com a vida estável teve seu mundo aí sacolejado. E muitas das vezes Deus sacode aí o nosso mundo para que a gente veja o que a gente colocou embaixo do nosso tapete, aquela dor que você finge que não tem, que você esqueceu, que você escondeu até de você mesma. Às vezes Deus sacode tudo isso para você dar conta disso, para você trabalhar isso na sua vida, se curar disso, se libertar disso de uma vez. Sabia? Quantas vezes Deus sacudiu o meu mundo para que eu visse ali embaixo do meu tapete várias feridas que estavam encobertas. Né? Várias coisas, vários lixos que eu coloquei ali para baixo. A gente, quando pensa que está curada, acontece alguma coisa que mostra pra gente que a gente não está curada. E aí sabe o que acontece? A gente fica num ciclo de dor, porque a gente começa a querer se esconder de um amor, se esconder de uma amizade, se esconder de um trabalho novo, se esconder de uma vida nova que Deus está te apresentando, por causa de uma dor que você sentiu lá atrás. Eu sempre gosto de falar do trauma nas minhas lives, mas hoje eu não vou falar, porque isso dá uma live, né? Isso acaba dando muito tempo. Mas a repetição, ela também pode, que foi no meu caso, a repetição, você precisa conquistar uma vida estável. E você sabia que até o meu marido, que também tem um temperamento quente, só que o dele é sanguíneo, ele viveu a vida toda dele buscando essa estabilidade? A gente estava buscando era nada, né? Já que estabilidade não existe, não existe. Não existe vida estável, não existe. Quem vive o propósito sabe que uma hora ou outra Deus movimenta e sair para você sair do lugar, para você poder se mover, porque a vida com Deus é movimento. A vida com Deus é relacionamento com os outros. Então não adianta a gente querer se esconder por causa da nossa dor, porque é aí mesmo que vai sacudir tudo para que a gente se lance.
Deus não nos deu espírito de temor, mas espírito de ousadia para lutar e vencer. A gente não tem espírito de acuamento, de ficar acuada. A gente tem espírito de luta mesmo. Lutar e vencer. E por que eu sei que a gente vai lutar e vencer? Porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas fica tranquila. Fica tranquila, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele é o nosso primeiro mentor. Se ele venceu, ele sabe como vencer, ele vai mostrar pra gente como a gente faz para vencer também. É verdade que eu faço pequenas coisas nos olhos dos outros para que minha grandiosidade. Isso aí. Muitas das vezes, outra coisa também, né, Grazi, que atrapalha muito a nossa vida é a expectativa do outro. É o outro olhar pra gente e às vezes achar que o que a gente está fazendo é pouco. Qual é o nosso filtro? Nunca é a crítica alheia, mesmo se essa crítica for boa. Nunca é a crítica alheia. O nosso filtro é o nosso propósito. Nosso filtro é aquilo que Deus quer de nós. Esse é o nosso filtro. E a gente só entra no propósito quando a gente lança a mão, quando a gente vive a nossa real identidade. Porque é a nossa real identidade que vai nos levar ao destino que Deus escreveu para nós. Gente, eu quero esse destino. Eu quero, porque eu tenho certeza que um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus todo-poderoso que deu o filho dele para morrer por mim, por você, ele jamais ia escrever para mim uma história de derrota. Jamais. Se eu confio, e a Bíblia vai dizer também que o verdadeiro amor lança fora todo medo, eu nunca entendi isso. O que amor tem a ver com medo? O verdadeiro amor, está lá em 1 João, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque realmente você seguir um plano que não é teu, que é de Deus para você, dá até medo. Será que esse plano é bom mesmo? A gente pensa, eu penso, será que é bom mesmo? Mas quando a gente tem certeza do amor de Deus por nós, a gente sabe que um Deus, um Pai, o nosso Pai, gente, o nosso Pai que não foi perfeito, que não é perfeito, no caso meu Pai ainda é vivo, não é perfeito. Mesmo assim, a Bíblia fala, mesmo vós que são maus, sabe, dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais seu Pai que está no céu, que é bom. Os nossos pais que não são perfeitos, sabe dar boas coisas. Imagina se o nosso Pai Celestial não ia nos dar um bom plano. E a Bíblia, a palavra dele não mente, a palavra dele fala que o plano dele é mais alto e melhor que o nosso. Os nossos caminhos não... Ele fala assim, o vosso caminho não são os meus caminhos. Os seus planos não são os meus planos. Né? Vossos planos não são os meus planos. Isso é Deus falando para nós. Como a terra, como o céu é mais alto que a terra, assim meus planos para vocês são mais altos que os seus planos. Gente, então sabe o que eu penso? Eu penso assim, a minha mente é limitada porque a minha mente é humana. A minha mente é humana, né? A minha mente ela está ainda em construção. O meu plano com certeza vai ser do tamanho da minha mente. Agora o plano de Deus é do tamanho da mente dele. Para mim. Olha a grandiosidade disso. Então eu quero sim viver esse plano, esse projeto, esse propósito na minha vida. E para que eu viva, para que eu caminhe em direção a esse destino, eu preciso viver minha real identidade. A minha real identidade, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso entender quais são as minhas fraquezas, eu preciso entender quais são os meus pontos cegos, eu preciso trabalhar isso para não deixar isso me motivar, para não deixar isso me dominar. Já foi 1 hora de live, né? Daqui a pouco o Instagram derruba a gente. E se você tem interesse em saber qual o seu temperamento, para descobrir quais os seus pontos cegos, chama a gente no nosso Instagram, chama a gente, né, no WhatsApp, se você já tem o nosso número. A gente deixa o nosso link lá do WhatsApp, lá no link da nossa bio do Instagram. Nosso Instagram, para quem está no YouTube, é @patriciajaqueline, tá? Nosso Instagram tá lá. Com o link da nossa bio, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo do YouTube para vocês qual é o nosso Instagram, para que você procure a gente, faça análise do seu temperamento, e aí descubra realmente quem você é, porque até o seu temperamento, sabe por que você tem esse temperamento? Propósito. Sabe por que você nasceu nessa família? Propósito. Ah, mas eu não queria ter nascido... Gente, quantas vezes eu falei isso? Eu queria ter nascido lá na Austrália. Não queria ter nascido aqui na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, mas Deus tinha um propósito comigo ali, naquele meio em que eu fui inserida. Enquanto eu não entendo quem eu sou,
o que eu vim fazer, qual a minha missão, eu não vivo a minha máxima potência. Eu não vivo tudo aquilo que Deus desenhou para mim, tudo aquilo que Deus escreveu para mim. Enquanto eu não entendo isso. Então, se você tem interesse de saber qual é o seu temperamento, de saber como dominar o seu temperamento, lidar aí com seus pontos mais... pontos que você nem vê em você, chama a gente lá no direct. Chama a gente, né, no WhatsApp, que a gente fala com você, atende você, tira suas dúvidas, tá? Eu falei que quem estivesse aqui na live comigo até o final, eu ia sortear uma análise de temperamento, né? Vou ver quem tá aqui. Grazi e Lucirene. Meninas, se vocês quiserem, eu faço a análise de temperamento de vocês. Me chama, vocês duas têm, né? O meu WhatsApp, chama que eu faço. Da Lu eu fiz mais ou menos, não entreguei o relatório porque ela fugiu. Volta, amiga, volta, tá? Que eu entrego o relatório para você, faço a análise do seu temperamento. E aí vocês me chamam, tá? Pra gente poder fazer a análise do temperamento de vocês. E depois vocês me... acabou... Eu vi, amiga. Você acabou de chegar, Lu. Eu vi. Mas não tem problema, não. Tá? Pessoal do YouTube, quem tiver interesse em fazer uma análise de temperamento, eu acabei de fazer essa promoção. Já vinha com o pessoal lá do WhatsApp, né? Que eu falei que quem tivesse comigo na live do início ao fim, que eu faria a análise, o sorteio da análise. E aí eu vou fazer da Grazi e da Lucirene. Tá bom? Essa análise gratuita, mas com todo carinho e dedicação, não é porque é gratuita, né, que é menor, que é menos, tá? Mas com todo carinho e dedicação que eu faria para qualquer pessoa. E quem quiser fazer essa live, gente, quem quiser fazer essa análise, chama a gente lá no direct ou no WhatsApp, tá bom? Um beijo, meninas, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.